Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos do Facebook, louvado seja Deus por mais uma noite, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, muito bem-vindo. Muito bem-vindo você que verá esse vídeo daqui a algum tempo, alguns meses, quem sabe anos. Se Jesus não voltar em breve, seja muito bem-vindo. Que Deus fale ao teu coração de maneira viva, poderosa. Que Deus fale aos nossos corações para o louvor da glória do teu santo nome. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor e a Ele seja a adoração. Queridos irmãos, nós vamos, como sempre, começar orando ao Senhor Jesus. Temos muitos motivos para rogarmos a Deus, alguns doentes, algumas pessoas enfermas, e nós nessa noite queremos colocar diante do Senhor essas vidas. Vamos rogar pela irmã Marilda, a irmã Jovina, vamos rogar a Deus pela avó Maria, lá no Nordeste, lá na Paraíba. Vamos rogar a Deus pela vida da Márcia, a vida do pastor Noélio, sua esposa Josélia. Vamos rogar pelo Paulo José, pelo Luiz Carlos. São vidas que vamos colocar diante de Deus. E se você conhece alguém que está precisando de oração, necessitando, você deve colocar diante do Senhor também essa vida, para que o Senhor possa contemplar a nossa oração, em nome de Jesus. Coloque diante de Deus, eleva o teu pensamento a Deus nessa noite e manifesta a Ele o seu desejo para que vidas sejam tocadas. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor. Pedimos Tua misericórdia, Tua graça. Senhor, visita nesta noite os enfermos, Pai. Vivemos um tempo de pandemia, de muitas lutas e batalhas. Queremos colocar diante do Senhor a vida da, ó Deus, a irmã Marilda, esposa do meu pai. Visita aquele coração, aquela alma, aquele corpo físico. Senhor, restaura sua mente, sua faculdade mental, que ela seja tocada pelo Teu poder e pela Tua graça, e ela seja restaurada, Senhor, e ela volte à normalidade, em nome de Jesus, o Teu Filho. Toca, Senhor, na Tua filha, ó Deus, toca no meu pai, concede a ele saúde, energia, Senhor, ainda anos de vida, na Tua presença. Ó Deus, queremos colocar em Tuas mãos a vida da irmã Jovina nesta noite. Visita a Tua serva naquele hospital. Ó Deus, toca nos seus pulmões, que ela seja curada, restaurada pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu milagre se manifeste ali naquela enfermaria. Ó Deus, que aqueles médicos possam louvar o Teu nome pelo Teu poder, pela eficácia da Tua majestade, Senhor, restaurando a sua vida. Ó Deus, a avó Maria, lá na Paraíba, visita também a Tua filha, ó Deus, idosa, passando por um processo doloroso de quimioterapia. Senhor, Tu pode curar, Tu pode restabelecer a saúde dela, Pai. Rogamos a Ti, em nome de Jesus, visita a Tua serva Lourdes, renova as forças da Tua serva ali, cuidando da sua mãe. Visita, Senhor, nesta hora, Leila, Patrícia, Ismael, cada membro da família que está ali imbuído, ó Deus, do cuidado, Senhor, daquela anciã. Que o Senhor possa renovar as forças, proteger e guardar a cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, Teu servo, pastor Noélio, sua esposa Josélia, toca nas suas vidas, repreende todo mal, cura os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua bondade e graça na vida deles, Senhor. Visita a Tua serva Márcia também, restaura a Tua serva, saúde, ó Deus, da Tua filha, toca e opera ali um milagre na vida da Tua serva, Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o Paulo José ali no Efraim,
visita o Luiz Carlos, fortalece-os na fé, continua fazendo uma grande obra naquelas vidas, trazendo salvação àquelas almas, Senhor, manifestando o teu poder de cura, de libertação, de transformação de vidas, Pai, que o teu evangelho na vida desses jovens seja o poder de Deus para libertá-los completamente, Pai, de toda mazela, de todo pecado. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti. Fica conosco essa noite, fala o nosso coração pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e que não volta vazia, que ela possa produzir fruto aos corações que ouvirão, Pai. Rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Seja muito bem-vindo, você que chegou. Deus fale ao teu coração nessa noite, para o louvor da glória do seu nome. Queridos, essa noite vamos olhar 3 mandamentos, se o tempo assim permitir, mas 3 mandamentos da mutualidade. O primeiro mandamento é o de número 17 na nossa lista, que diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros em amor. Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 2, orienta a igreja e diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Número 18 na nossa lista diz o seguinte: confessai os pecados uns aos outros. Tiago capítulo 5, verso 16, nos orienta a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E aí logo em seguida, no mesmo texto, há mais um outro mandamento: orai uns pelos outros. Tiago diz ali: orai uns pelos outros para serdes curados, porque muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Muito bem, esses são os mandamentos. São mandamentos um tanto quanto difíceis de colocar na prática diariamente, não são mandamentos fáceis para serem cumpridos, porém, nós devemos andar de acordo com eles, porque, queridos, não podemos ficar escolhendo qual o mandamento fácil, e aí esse nós praticamos, e qual o mandamento difícil, e esse nós fugimos. A vida cristã não é assim. Seja o mandamento mais fácil para nós, seja ele mais difícil. A nossa postura deve ser de andar nos mandamentos e nos preceitos do Senhor Jesus. Pois quando abraçamos o Evangelho do Senhor Jesus, nós recebemos o pacote completo, né? O Evangelho, ele é completo. E Jesus nunca enganou os seus discípulos. Jesus sempre foi muito claro nas suas declarações. E eu queria começar olhando 3 declarações de Jesus sobre os seus mandamentos. Lucas capítulo 9, verso 23, diz o seguinte: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma declaração de Jesus muito clara, dizendo que se eu e você decidimos segui-lo, ser discípulo de Jesus, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso tem tudo a ver com autonegação, né? Com a morte do nosso ego. E logo em seguida, no verso 24, ele diz mais: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Conclusão, queridos, o Evangelho é perder para ganhar. O Evangelho do Senhor Jesus é a morte do ego. Mas o Evangelho de Jesus também tem coisas agradáveis ao nosso coração. E eu quero ir com você a Mateus 11, 28, quando Jesus faz um convite glorioso, principalmente nesse tempo de pandemia. Quando ele diz ali: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
E isso também faz parte do pacote, querido, do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus tem descanso para a alma aflita, a alma cansada. E esse é um tempo em que muitas pessoas estão aflitas, cansadas, sobrecarregadas. Eu quero convidar a você a vir a Jesus essa noite, deixar o seu ego lá na cruz, porém abraçar o jugo de Jesus, que é suave e leve. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus convida você essa noite a aprender com ele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, querido, no Evangelho, nós temos as duas partes: o refrigério para a alma, o alívio para o coração cansado, muitas das vezes abatido, né, nesse tempo de muitas perdas familiares, amigos, colegas de trabalho. Esse é um tempo penoso para todo mundo, não só para a nação brasileira, mas para todo mundo, muitas perdas em muitos lugares. E nessa noite, querido, convido você a tomar o jugo de Jesus e sentir o refrigério na sua alma. Juntamente com isso, ele vai convidar você a deixar o seu ego lá na cruz. Nosso ego muitas das vezes é grande e nos atrapalha. Mas quando nós deixamos o nosso ego lá na cruz do Calvário e deixamos Jesus conduzir a nossa vida, e aí, querido, é a melhor coisa que podemos fazer, que quando abraçamos o Evangelho, Jesus passa a ser o comandante, ele passa a dar as ordens. E as ordens de Jesus, elas são infalíveis. Ele não erra, ele não muda de opinião, ele é soberano, e ninguém melhor do que ele para conduzir a nossa vida. Amém, querido? Pois bem, dito isto, nós vamos aí ao primeiro mandamento, que na nossa lista é o número 17. Suportai-vos uns aos outros em amor. Muitas das vezes a gente quer ter muitos amigos, muitas das vezes a gente quer ser amado pelas pessoas, mas, via de regra, a gente não está disposto a suportar os irmãos, não estamos dispostos a sofrer, a aguentar, tolerar, a ter paciência com as pessoas. E esse verbo aí, suportar, verbo lá no grego, significa exatamente isso, suportar com. Por isso Paulo diz aí, suportai-vos uns aos outros em amor. Ou podemos traduzir com amor. Mas significa ter paciência, sofrer, persistir, aguentar, tolerar. Em ambos os textos, eu queria ler com você Efésios 4:2 e Colossenses 3:13. Paulo vai usar a mesma expressão nos dois textos. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo Efésios 4:2. Vamos ler versículos 1 e 2. Paulo diz aí: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Perceba que antes do versículo 2, Paulo nos chama a andar de maneira digna, de modo digno da vocação a que fomos chamados. Ou seja, se nós abraçamos o Evangelho, nós temos uma vocação, e aí, querido, precisamos andar de modo digno do Evangelho, de maneira digna de um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, ele tem esta orientação, este mandamento: suportar o irmão em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos a Colossenses 3,
Colossenses 3,13, Paulo também, ali dando algumas orientações, ele vai usar esse mesmo verbo, quando ele diz aí, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos irmãos, perdoar, ele vai estar embutido aí com suportar, porque quando a gente não quer suportar alguém, via de regra, a gente não perdoa, muitas das vezes alguma ofensa, e aí a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância, a gente não quer aguentar o irmão ou a irmã. Mas a palavra nos orienta a suportarmos uns aos outros, porque vai haver momento que as pessoas vão precisar nos suportar. Todos nós, queridos, erramos, todos nós temos fraquezas, todos nós temos esquisitices. Algumas vezes não é nem pecado, mas algumas coisas em nós incomodam as pessoas e elas precisam nos suportar. E da mesma forma, nós precisamos suportar as pessoas. O verbo aí, ele tem a seguinte expressão: ter paciência com respeito aos erros ou fraquezas dos irmãos. E isso deve ser feito em amor. Isso não deve ser um peso para mim e para você, mas deve ser uma graça. Devemos fazer em alegria, queridos. E aí eu queria olhar o detalhe desse texto de Efésios, quando Paulo acrescenta, logo após o mandamento, ele diz, em amor. Esse é o detalhe, que o que vai fazer com que eu e você consigamos suportar o irmão, seja qual for a situação, é o amor. E aí eu quero ir com os queridos irmãos e amigos. Você que está chegando agora, muito bem-vindo. Deus te abençoe e te guarde. Vamos comigo a 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar sobre o dom supremo que é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, verso 4, por exemplo, diz ali o seguinte: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Logo, quando Paulo diz, suportai-vos em amor, o amor é paciente. Então, se você ama de fato, você consegue cumprir o mandamento de suportar o irmão, seja qual for a fraqueza, seja qual for a falha do irmão, seja qual for a esquisitice. Em amor você consegue suportar, porque o amor suporta. E aí lá no verso 7, ele diz o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor, ao mesmo tempo que ele é paciente, ele suporta. E ambas as coisas estão embutidas ali, naquele verbo suportai-vos uns aos outros. Isso deve ser feito em amor. O amor tudo suporta. O amor é paciente. Mas no versículo 5 diz o seguinte: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, quando eu estou revestido desse amor, querido, eu não estou à busca dos meus próprios interesses. Eu estou despojado das minhas ambições, eu estou despojado, do meu conforto. E aí, olhando por esse ângulo, eu consigo, com graça, suportar o meu irmão. Perceba que um mandamento está sempre ligado ao outro. Se você amar o irmão, foi o primeiro mandamento que vimos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Lá no Evangelho de João, esse foi o primeiro mandamento que olhamos. Se você cumpre esse primeiro mandamento, você tem condição real de ir cumprindo todos os outros mandamentos. Se você ama o irmão, você tem paciência, você suporta, porque você tem amor de Deus
Esse amor, a palavra diz que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele é o selo da promessa. E se você abraçou o Evangelho genuinamente, se você é um servo, uma serva de Deus, você então teve esse amor derramado no seu coração. E você então precisa fazer prática desse amor, porque ele na prática, ele vai suportar alguém quando necessário for. Amém, querido? Mas vamos a Pedro, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4. Pedro também nos orienta a suportar os irmãos em amor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos orienta aí. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pois bem, querido, Pedro diz para a gente amar os irmãos de maneira intensa, né? Nós vimos esse texto quando olhamos o primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros. Amor intenso, né? Amor que vem de Deus, amor ágape. E quando amamos os irmãos, e aí Pedro vai fazer uma definição aqui que eu quero olhar com carinho com os queridos irmãos, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí eu quero ressaltar o seguinte, querido, cobrir multidão de pecados não é passar a mão por cima do pecado do irmão e deixar o irmão continuar no pecado. Não é isso que o texto quer dizer. Cobre multidão de pecados significa perdoa os pecados do irmão. O amor, ele perdoa os pecados do irmão. E aí a gente precisa ir a um outro texto, Tiago, capítulo 5. Volta aí algumas páginas da sua Bíblia, se você está com ela. Tiago vai usar a mesma expressão, cobre uma multidão de pecados. Tiago 5, no último versículo, verso 20. Olha o que diz o texto. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quando você olha um texto e olha o outro, e lógico, todo o contexto do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, você vai concluir e perceber que o amor cobre a multidão de pecados, o amor cobre os pecados. Não é que o amor passa a mão por cima do pecado do irmão. Tiago diz aí, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, ou seja, você, em alguma determinada situação, orientou alguém, mostrou o pecado em amor, em graça, chamou ele para perto, tirou ele do estado de pecado, trouxe ele para um estado de santidade e pureza, ou seja, você cobriu os pecados do irmão. Então você suportou o irmão, muitas das vezes isso é um caminho longo, andar com alguém que está em pecado e levar esse irmão à confissão do pecado e abandonar o pecado. Porque o pecado ele precisa ser reconhecido primeiramente, você precisa reconhecer, depois você precisa confessar, depois você precisa abandonar, como diz lá no livro de Provérbios. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então esse é o processo, você reconhece, confessa e abandona. Mas muitas das vezes você vai precisar de um irmão junto com você para conduzir você para fora desse pecado, para sair desse pecado. E aí esse já é o gancho para a gente entrar daqui a pouquinho no próximo mandamento, que é de número 18 na nossa lista, que é confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Mas antes de chegar lá nesse texto, que é aí mesmo em Tiago, capítulo 5, eu quero ir a Mateus 18 com os queridos irmãos, para a gente sanar toda a dúvida de que quando Paulo diz suportai-vos uns aos outros em amor,
porque o amor cobre a multidão de pecados, não é para deixar o irmão no pecado. Mateus 18, vamos comigo? Jesus orienta como a gente deve tratar o irmão em pecado, ou o irmão que pecou contra nós. Mateus 18 é um texto clássico, e ele nos dá ali uma orientação lúcida e clara, o que a gente deve fazer para tirar o irmão. E isso tem uma caminhada, isso tem um processo. E nesse processo você suporta o irmão, muitas das vezes, porque determinados pecados traz desgaste para a comunidade, desgaste no relacionamento. Então é preciso que nós tenhamos graça suficiente da parte de Deus para suportar, muitas das vezes, o irmão em amor e conduzi-lo para fora da vida de pecado e introduzi-lo numa vida de santidade, de pureza, para o louvor de Deus. Olha o que diz aí, Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Louvado seja Deus. Aqui está uma definição de igreja, viu, queridos? 2 ou 3 reunidos já é uma igreja. Jesus está presente, por isso a gente não teme, né, quando precisa fechar os templos, porque 2 ou 3 já é igreja. Então você e tua família é reunida, a igreja está reunida, eu e minha família, a igreja está reunida. Conclusão, ninguém consegue fechar as igrejas. Fique tranquilo, a votação do Supremo não tem nada a ver com fechar a igreja ou abrir igreja, porque ninguém consegue fechar a igreja. Você e sua família já está em casa, sem aglomeração. Vocês são uma igreja, eu e minha família somos uma igreja. Não há por que temer, queridos irmãos e amigos. Fiquem firmes no Senhor Jesus, porque a igreja jamais será fechada. Mateus 16 diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno pode rosnar, Satanás pode perseguir a igreja o quanto quiser, mas a igreja seguirá em frente. E a melhor notícia, Jesus é o vitorioso, ele voltará para nos levar juntamente com ele. Amém, queridos? Muito bem. Perceba que nesse texto a palavra nos orienta a andar com o irmão um bom tempo. Você deve arguir o irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3. Se ele também não te ouvir, conduz a igreja. Se por último ele não ouvir a igreja, aí esse irmão está considerado gentio e publicano aqui, ou seja, ele não faz parte mais da comunidade da igreja, dos salvos, daqueles que se reúnem em torno da palavra, daqueles que abraçaram o evangelho. Então todo esse processo, querido, de caminhar com o irmão, isso é suportar o irmão. Porque muitas das vezes isso é desgastante demais. Quem está no ministério sabe, os irmãos que acompanham alguns discípulos sabem também. E isso é tão real, isso deve ser observado por mim e por você, porque logo a seguir Jesus vai falar a parábola do credor incompassivo. Jesus ensina teoria e prática ao mesmo tempo. E ele conta aí uma parábola de um homem que devia 100 denários e o outro homem que devia 10.000 talentos. Pois bem, o que devia 10.000 talentos procurou o seu senhor e
pediu misericórdia, eu não tenho como pagar. E aquele credor, então, perdoou a dívida dele. Ele, saindo dali, encontrou um outro que devia para ele 100 denários. E o devedor rogou a ele, mas ele não teve misericórdia, ele mandou prender o homem até que ele pagasse o último centavo. Pois bem, o credor daquele homem que não perdoou o outro soube disso e mandou buscá-lo e prendê-lo e disse o seguinte, verso 32, no mesmo capítulo de Mateus 18. Então seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente como compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, querido, por que os mandamentos eles são uma via de mão dupla, né? A mutualidade. Eu devo perdoar o irmão, eu devo suportar o irmão. E ele, da mesma forma, deve me suportar e me perdoar. Essa é a via de mão dupla o tempo todo. Vamos agora a Tiago, depois nós vamos voltar nesse texto aí, vamos citar esse versículo, o último versículo. Tiago 5, quando manda perdoar o irmão, orar pelo irmão. Tiago, capítulo 5, lá no último trecho, versículo 16, Tiago faz uma orientação interessante. Ele diz aí o seguinte, confessai, pois, os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros. Aí tem dois mandamentos já embutidos, né? Nós vamos olhar os dois simultaneamente, que é o número 18 e 19. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Mas qual é a relação de confissão de pecados e da oração? Tiago vai dar aí exatamente qual é a relação, e a gente precisa olhar isso com muita clareza. Ele faz uma relação seguinte, pecado e doença. Mas depois ele faz a seguinte relação, confissão, oração e cura. Preste atenção nisso, pecado e doença. Porque muitas das vezes determinados pecados trazem doenças. E como vai ser curado? Você pode tomar antibiótico que for, porque se a origem daquela enfermidade for um pecado, né, doenças chamadas psicossomáticas, elas somatizam, e aí, querido, vai tomar antibiótico, remédio, xarope, não vai ser curado. Enquanto não tratar lá da alma, às vezes o pecado ali é uma amargura, né? Às vezes o pecado é um ódio, e aí esse ódio, essa amargura por alguém, se ela não for perdoada, ela vai gerar outra doença. E aí você vai tratar lá na ponta, mas não cuidou da raiz do problema. Não vai adiantar. Por isso Tiago faz a relação e é muito clara. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. E aí, lógico, ele vai terminar falando do poder da oração, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito bem. A confissão do pecado, ela vai trazer cura, alívio para a alma. Mas muitas das vezes esse pecado é contra alguém. Porque quando eu fico magoado com alguém, e aquilo vai gerando ira contra alguém, às vezes até ódio, eu preciso ir àquela pessoa para perdoá-la. Às vezes ela até fez alguma coisa contra mim, contra você, e ela cometeu um erro, um pecado contra nós, mas à medida que eu guardei a amargura, e aquela amargura se tornou
a raiz de amargura se tornou uma árvore frondosa, eu entrei em pecado, e aí se eu quero tratar da minha vida, eu preciso então procurar aquela pessoa e confessar. Por isso diz aí, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E aí o ideal é confessar com um irmão maduro junto. Se não tem coragem de ir, a pessoa procura um irmão maduro, pastor, discipulador, confessa, e aí procura a pessoa e confessa, porque à medida que você põe para fora, já começa o processo de cura. E eu e você, querido, só vamos receber o perdão de Deus se nós perdoarmos. Foi o texto que nós acabamos de ler lá no último versículo, na parábola que Jesus contou do credor incompassivo. E é o mesmo ensinamento que Jesus fala em Mateus 18. É o mesmo em Mateus 6, lá no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, que se do fundo nós não perdoarmos os irmãos, Ele também não vai nos perdoar. E aí eu quero ir com vocês lá em Mateus, capítulo 6, Mateus 18, 35. Nós já lemos, mas eu quero olhar Mateus 6 e olhar com calma, porque aqui é um princípio bíblico que ele vai se ramificando em outros mandamentos, inclusive nesse mandamento, tanto do perdão quanto do suportar o irmão. Porque muitas das vezes, para suportar o irmão, eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, eu não suporto. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu preciso me lembrar que as pessoas também, muitas das vezes, me suportam e me perdoam. Por isso é via de mão dupla, uns aos outros. E essa é a característica linda e maravilhosa dos mandamentos da mutualidade, porque isso vai trazendo vida para o corpo de Cristo. Porque à medida que nós nos perdoamos, à medida que nós nos suportamos, que nós nos amamos, isso, querido, é vida para a igreja, para o corpo de Cristo. Mateus 6, verso 9, a oração dominical. Veja o que Jesus diz para nós. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, aqui está a chave para a questão. Se eu do fundo, perceba que Jesus é enfático quando ele diz, se do fundo não perdoardes, vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Se eu perdoo, eu tenho perdão. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão. Este é o Evangelho de Jesus. Queridos, não há outro Evangelho. Se eu abraço o Evangelho, eu abraço tudo isso junto. Quando vamos ao outro texto que Jesus vai ensinar sobre o perdão para os discípulos, quando Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu devo perdoá-lo? Até 7. Lembram do que Jesus falou? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é uma quantidade infinita que eu devo perdoar o meu irmão quantas vezes necessário for. Eu preciso perdoar e vice-versa. Ele também precisa
me perdoar. E aí, querido, voltando lá em Tiago, vamos olhar ali o detalhe da oração. Quando a questão é entre eu e meu irmão, e ele já me procura, ou eu procuro esse irmão, vejamos que ele diz aí: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Se o irmão tem alguma coisa contra você, ou você contra o irmão, e você procura, não há como orar com o irmão ou pelo irmão se não perdoar o irmão. Se você está em pecado com o irmão te procurou, confessou, para você orar pelo irmão, você precisa perdoar o irmão, não tem jeito. Porque não há como a oração subir se o meu coração está rancoroso e eu não consigo perdoar o irmão. Por isso essa prática, queridos, ela é imprescindível no meio da igreja. Algumas vezes a gente vai procurar o irmão que não é o alvo do nosso rancor, né? Que não é o alvo da nossa ira, porém, o irmão também precisa estar bem no seu coração, com o coração limpo, com toda a comunidade cristã que está reunida ali, para que ele possa ministrar oração ao teu coração. E uma vez que a gente confessa e se dispõe a abandonar o pecado, a cura, querido, muitas das vezes ela é quase que instantânea. Por isso Tiago vai declarar aí: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele vai concluir o texto com o exemplo de Elias, né, que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e Elias orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Queridos, o Evangelho, ele é glorioso, o Evangelho, ele é bendito, o Evangelho, ele é maravilhoso. Se você está firme no Evangelho, permaneça firme, jamais abra mão do Evangelho, pague o preço, doe a sua vida pelo Evangelho. Eu não conheço nenhuma outra religião, eu não conheço nenhum outro segmento que tem tanta instrução tão gloriosa e que vai trazer tantos benefícios como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não é uma religião, o Evangelho é o Evangelho. E se você abraçar o Evangelho, a sua vida vai mudar para o louvor da glória de Jesus. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que entrou, muito bem-vindo. Abraço grande e forte, querido pastor Jaci Rocha, grande companheiro de batalhas. Queridos, não se esqueçam, é preciso perdoar os irmãos, é preciso suportar os irmãos e é preciso orar pelos irmãos. Muitas das vezes, na sua própria casa, né, às vezes não é nem no momento em que o irmão te procura, mas devemos orar uns pelos outros, principalmente nesse tempo de pandemia, de lutas e batalhas, muita gente passando lutas e batalhas familiares. É necessário orar uns pelos outros. E o texto é claro, para serdes curados. Mas a oração também pode curar uma doença física, como o Covid, que não tem nada a ver com a doença psicossomática, né? A Covid é fruto da contaminação do vírus que está se espalhando por aí, mas a oração também cura o vírus. Como a irmã Vera
mãe do pastor Austin, que foi curada milagrosamente em 3 dias. Deus ainda cura, queridos, nos dias de hoje, amém? Então vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite, na beleza da sua santidade. Adoramos o teu nome pelo poder da tua palavra. Adoramos o teu nome pela beleza da tua palavra. Ó Deus, pelos resultados, os benefícios que traz a tua palavra quando nós abraçamos, quando nós seguimos os teus mandamentos, Senhor. Ó querido Pai, como é glorioso, como é bendito, ó Deus, o teu evangelho, a tua palavra, e nós nos gloriamos na cruz de Cristo nesta noite. Querido Pai, apresentamos mais uma vez os enfermos, Senhor. Tome em tuas mãos a irmã Jovina, concede a ela a tua alta, Senhor, a tua cura, em nome de Jesus. A irmã Marilda, que está em casa, mas também padece de enfermidade, cura pelo teu poder e graça. Cura a irmã Márcia, cura a avó Maria, Senhor, cura para a glória do teu nome. Nosso querido irmão Noélio, sua esposa Josélia, cura aquele casal de irmãos. Meu Deus, cura o Paulo José, ali internado no Efraim. Cura Luiz Carlos na sua casa. Ó Deus, tantos estão enfermos nessa noite, quantos estão, ó Deus, hospitalizados, alguns entubados, no final, ó Deus, da sua vida, mas o Senhor pode fazer retroceder a morte, afugenta esse espírito de morte, Senhor, que ronda os hospitais e traz cura à nação brasileira, cura os políticos da alma, da amargura da alma, das brigas, dos roubos. Senhor, cura a nossa nação, cura a tua igreja. Senhor, aviva o teu povo nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos, dá-nos a tua cura, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco essa noite, dá-nos o teu descanso e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, você que esteve conosco, louvado seja Deus pela tua vida. Um grande abraço, um beijo no coração dos queridos irmãos e até a quarta-feira próxima, se Deus quiser, e Jesus não voltar. Abraço, querido pastor Vanderlei, que está conosco também, Badu, irmã Janete, lá da Paraíba. Deus guarde a vida de vocês, irmã Rosali, irmã Eliane, quantos estão conosco, Deus vos abençoe, um grande abraço.